Bom dia, pessoal. Vou falar para vocês sobre as atividades do mês de agosto. Mas antes eu queria dar uns recados, tá? A primeira coisa é sobre preenchimento dos formulários, tá? Muita gente está esquecendo de colocar turma, tá? Isso dificulta um pouco o meu trabalho na hora de eu corrigir as atividades, porque eu tenho que ficar caçando de que turma que o aluno é, né? No terceiro ano eu sei o nome da maioria dos alunos, mas mesmo assim ainda, tá? Então não esqueçam de colocar nome, número e a turma que você é, por favor, tá? Vai me ajudar muito. Outra coisa é sobre os grupos. Me coloquem no grupo do terceiro A e do terceiro B. Se eu não me engano, são os dois grupos que eu ainda não participo, tá? Provavelmente vocês vão ter algumas dúvidas nesse conteúdo aqui. Então, me coloquem lá nos grupos e me mandem mensagem com qualquer dúvida, tá? Em relação a me mandar mensagem, por favor, não me mandem mensagem sábado e domingo, gente, tá? Eu não vou responder mensagem que vocês me mandem nesses dias, tá? Me mandem durante a semana, de preferência no horário da manhã, tá? Outros horários eu vou responder também. Só que não me mandem mensagem final de semana que eu não vou responder, tá? Vamos lá. Então, o conteúdo desse bimestre vai ser o Passive and Active Voice, tá? Então, voz passiva e ativa, certo? Aqui eu deixei algumas... olha isso aqui, ó. Olha o jeito que tá? Então, eu fiz, todo carinho aqui. Olha essa tabela do jeito que tá feito. Tudo organizado, certinho pra vocês. Só olhar e fazer. Muito simples. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou falar sobre isso é aqui, tá? Então, aqui tem uma parte também escrita. Se vocês quiserem, eu posto lá junto. Isso aqui é pro pessoal que tá pegando a atividade impressa, tá? Então tem uma partezinha de explicação aqui, eu vou falar no vídeo, né? Mas é isso, tá? Então tem essa parte aqui, tem um pedacinho lá em cima que eu explico também um pouquinho. Então qualquer coisa, é preferível você assistir o vídeo, né? Já que você tem acesso à internet, né? É muito mais fácil você ver eu falando do que você ler. Mas enfim, aqui também tem a parte escrita, tá? Caso você precise ler alguma coisa, tem aqui também. Vamos lá, então a primeira coisa que vocês têm que saber é que esse tempo, essas duas formas aqui que os verbos vão se manifestar, funcionam da seguinte maneira. Então, geralmente na ativa, você sempre vai ter um pronome ou nome conjugando um verbo, tá? Isso aqui vai ser a base, tá? Que vocês vão ter como... vocês vão fundamentar aqui todas as análises aqui de tempo, vai ser isso, tá? Um pronome ou um nome mais um verbo, basicamente isso. Às vezes vai aparecer com auxiliar também, mas geralmente pronome e verbo, beleza? E depois disso aqui, geralmente você tem um pronome e verbo e na maioria dos tempos, depois em seguida você já tem o objeto, tá? Então geralmente você tem um pronome, um verbo e um objeto, tá? Isso é uma frase ativa, porque você tem um sujeito fazendo uma ação por meio de um verbo, tá? Isso é voz ativa. Então você tem aqui, por exemplo, Jane conta piadas hilárias. Então, Jane tells hilarious jokes. Beleza? Aqui tá esse told aqui, eu vou explicar mais tarde por que tem esse told aqui. Então tá. Então isso aqui é a voz ativa, pronome, verbo conjugado, mais o objeto da frase. Quando a gente passa isso para voz passiva, a gente inverte alguns fatores dessa frase. Por exemplo, a primeira coisa que você vai inverter é a ordem do objeto. O objeto, como era lá a última coisa que apareceu na frase, aqui ele começa a frase, tá? Então, se Jane conta piadas hilárias, agora vai ficar assim: piadas hilárias são contadas por ela, tá? Por ela, no caso, Jane, né? Que é o nome de mulher. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Então, eu tava falando aqui da ativa, né? Então, pronome, verbo, o objeto da frase. E depois, quando a gente passa ela para passiva, começando pelo objeto. E aí, o que era pronome lá que fazia, conjugava o verbo, né? Flexionava o verbo, passa a ser aqui pronome objeto, tá? Beleza. Aqui tem uma explicação mais
mais detalhada sobre isso, se vocês quiserem ler, tá? Mas aqui nada que eu não vá dizer também no vídeo, beleza? Então, beleza. Então, a primeira coisa que vocês vão aprender a fazer, vocês têm que aprender a fazer, é identificar o tempo da frase, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, você vai olhar aqui a frase, ó, vou pegar essa frase aqui de exemplo. Então, Carrie has made a lot of efforts. Beleza. Então, você pega aqui Carrie, que vai ser o nome, né? Então, lembra que eu falei lá que sempre começa com um nome, é um pronome. Então, Carrie. Ok. Então, depois vai vir um verbo, né? Que a gente vai prestar atenção nesse verbo que vai vir depois do nome ou do pronome. Aqui, no caso, é o has. Então, você vai pegar aqui e olhar na tabela em qual desses da voz ativa, tá? Isso na ativa. Qual deles vai se encaixar. Então, a gente vai procurar aqui. Se você observar aqui, você vai ver que vai se encaixar no present perfect. Por quê? Vai ser um pronome mais has ou have. No caso lá aparece o has, né? Então, a estrutura da ativa é o seguinte, ó. Então, é pronome, has ou have, no caso lá é has, pp, que vai ser a forma do verbo, mais um objeto. Ok. Então, a gente tem aqui pronome é o nome, has, pp e objeto da frase, certo? Então, primeira coisa, dedicamos o tempo, present perfect, já pode até colar aqui o objeto da frase, tá? Que é o a lot of efforts. Beleza, então a lot of efforts. Ok. Aí, a partir disso agora, você vai começar a olhar do outro lado aqui, na passiva. Então, present perfect, só que agora, como eu quero que você mude, na passiva. Então, aqui está escrito errado, objetivo é objeto, tá? Então, objeto a gente já escreveu lá. Has ou have. Ah, e agora? Como que eu sei que você vai usar o has ou have? Então, você vai vir aqui no objeto. Você vai ver se ele é singular ou plural. Aqui, no caso, ó, efforts é plural, tá? Termina em S, plural. Aqui tá falando disso, tá? Então, é plural. Plural, você vai olhar nessa tabela aqui, ó. Plural vai ser aqui, ó. Tá? Plural. Só que a gente quer plural para present perfect, certo? Então, para present perfect, o plural é have. Então, você vem aqui e coloca have. Depois, o que você precisa? Present perfect na passiva. Present perfect, passiva, has ou have, a gente já colocou have. Been, então colocou been. Isso aqui nunca vai mudar, tá? O been. Então, colocou been. E agora, a gente volta lá. Qual que é o próximo passo? PP. O que é o PP? O PP já estava aqui, não estava na estrutura? Tá? Então você já usa ele mesmo. É o próprio da frase aqui. No caso é o made, ó, que era pronome, has ou have, mais PP. PP daqui é o made, que é o verbo da frase. Então, a lot of efforts have been made. E agora o finalzinho aqui, ó. Você vai pegar by. Esse aqui também nunca muda, tá? O by nunca muda. Pode perceber que tem em todos os tempos, ó. By. E um pronome objeto. Beleza, o pronome objeto você vai tirar daqui, tá? Ó. Então, a gente vamos lá colocar o by. E agora, o pronome objeto. Vamos lá, pronome objeto, vai tirar daqui. No caso da frase é Carrie, né? Nome de mulher, Carrie, she. Então, aqui, pronome objeto. Então, Carrie é she. Para she, você vai usar o her, tá? Então, a lot of efforts have been made by her. Pronto, acabou. Isso, certo? Vou fazer mais uma, que pode ser meio complicado isso aqui, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, lembra que eu falei pra vocês? Identificar o tempo da frase. Então, my father spied. Então, todas as frases começam com um nome, um pronome, seguidos de um verbo, certo? Então, spied, ó. Observa sempre o final aqui do verbo, tá? Spied, IED, né? Spied. A gente vai lá na ativa, tá? Na ativa primeiro. Identifica o tempo. Que tempo que é esse? Aqui, ó. Você vai perceber, se você ler todos aqui, você vai perceber que vai se encaixar só nesse aqui, ó. Tá? Então, é um pronome mais o verbo terminado em D, ED ou IED, no caso lá da frase, IED. E depois o objeto, certo? Então, a gente já vai lá, escreve o objeto, que é o que sobra aqui depois de spied, né? Então, enemies during war. Beleza. Aí agora a gente olha lá na passiva, que é do lado aqui. Passiva. Do passado simples, certo? Então ele vai pedir lá objeto mais to be no passado. E agora, de onde você vai tirar esse to be no passado? Desta tabela aqui, tá? Lembrando
que agora a gente observa se é singular ou plural. No caso dessa frase, enemies, IES, então é plural. Plural do passado, war, então enemies during war, volta aqui, simple past, passado, mas o to be no passado a gente já colocou o PP. Cadê o PP? Então, se eu não te dei aqui entre parênteses igual nesses daqui, você vai usar o da frase, que no caso era o spied, né? O verbo da frase, spied. Então, enemies during war were spied. Aí agora vai vir o by e um pronome objeto. Ó. Pode observar aqui, simple past. Vamos lá. By mais pronome objeto. Então, você pega o by. Pronome objeto, onde que tira? Meu pai, que é ele, né? He. Pronome objeto para he é him. Então, by him. E aí, fechou, acabou. Certo? Então esses são os dois exemplos que eu vou fazer aqui pra vocês. Provavelmente eu poste lá como formulário pra vocês, tá? Não esqueçam de colocar nome, número e a turma de vocês e me colocar no grupo da sala. Meu número. Os outras turmas já tem, né? Mas vou colocar aqui 996 366777, tá? Então, pessoal do A e do B, me adicionem lá no grupo de vocês e me mandem mensagem. Durante a semana, não me mandem mensagem, sábado e domingo. É isso, certo? Qualquer dúvida, me mandem lá. Valeu!